Se você construir um patrimônio relevante e sente que no Brasil ele está cada vez mais exposto, me dá uns minutos da tua atenção. Existe um ponto que boa parte dos investidores simplesmente ignora. E é justamente esse ponto que mantém o teu patrimônio dentro do alcance da Receita Federal. Mesmo se você já tem investimento em dólar, conta fora do Brasil, offshore montada ou um imóvel lá fora. Nos próximos minutos eu vou te explicar por que tirar dinheiro do Brasil não tira o Brasil do teu dinheiro. E qual é o ponto que de fato muda essa conta de forma legítima? Deixar de se enquadrar na regra de tributação mundial, tributa o que você ganha em qualquer lugar. Mas eu já adianto, é algo que exige planejamento, não é uma decisão de um dia para o outro. Fica comigo até o final, porque entender isso pode ser a diferença entre organizar o seu patrimônio com segurança ou conviver com um custo que se repete e fica maior a cada ano. Eu vou dar o exemplo do Ricardo, empresário, 54 anos de idade, passou mais de 20 anos construindo a empresa que hoje proporcionou para ele um grande patrimônio. O Ricardo não herdou nada, ele construiu cada centavo com o próprio esforço. Mas nos últimos anos, agora muito estabilizado, passou a dormir mal. Pior do que quando ele dormia quando estava construindo. Cada notícia de novo imposto, alteração tributária, nova regra, cada manchete de instabilidade mexia com ele. Ele sentia que construiu tudo e agora tudo depende de decisões que não são dele. E aí ele fez o que muita gente faz. Abriu uma conta no exterior, o assessor até chamou de conta offshore, comprou um apartamento em Miami e respirou aliviado, achando que tudo tinha se resolvido. Até que no começo de 2024, ele recebeu uma ligação e tomou um susto. Era o contador que estava ligando, explicando com todas as letras que pela nova lei das offshore, ou dos fundos exclusivos, Ricardo passaria a pagar imposto todos os anos sobre o lucro dessa conta ou dessa empresa offshore que foi criada, mesmo sem ter sacado um único centavo da estrutura. Foi um balde de água fria. Ou seja, o dinheiro tinha cruzado o oceano, mas continuava plenamente ao alcance da Receita Federal. E aí o Ricardo percebeu que investiu bastante tempo e bastante dinheiro e acabou sendo frustrado com uma estrutura que sozinha não resolve o problema dele. E esse ponto quase ninguém explica. E o conceito que muda a leitura do problema é esse. O Brasil não tributa o dinheiro pelo lugar onde está guardado. O Brasil te tributa pela condição de residente fiscal. Enquanto você for residente fiscal brasileiro, a regra é a mesma. A Receita alcança sua renda no mundo inteiro. Conta na Suíça, empresa nos Estados Unidos, imóvel em Portugal, não interessa. Em princípio, tudo entra no alcance dela. Por isso, simplesmente mudar o dinheiro de endereço resolve no máximo metade do problema, mas não muda a tua condição. E desde janeiro de 2024, isso ficou ainda mais sensível. A Lei 14.754, do final de 2023, que começou a valer em 2024, conhecida como Lei das Offshore ou dos fundos exclusivos, acabou com o diferimento que acontecia com grande parte desses casos de empresas offshore, onde existiu o diferimento, ou seja, enquanto o lucro não fosse distribuído para o Brasil, ele conseguia ser reinvestido na estrutura e o dinheiro crescer sem a tributação brasileira. Até o dia que você decidisse trazer de volta, se é que você iria decidir sobre isso. Agora, em estruturas controladas em paraíso fiscal ou com renda predominantemente passiva, esse lucro passou a ser tributado todos os anos, tenha você distribuído o dinheiro ou não. Então, qual é o ponto que de fato pesa? Não é o ativo, não é a estrutura, não é a conta, não é a offshore, não é o paraíso fiscal. É a sua residência fiscal. E se eu te dissesse que existe um procedimento previsto em lei, assegurado inclusive pela Receita Federal, que é a saída definitiva do país, quando é feita na ordem certa, com o planejamento correto, para um país adequado ao teu caso, a pessoa deixa de se enquadrar da regra brasileira de tributação mundial. E isso de forma lícita. Eu quero ser claro com isso. Não tem nada a ver com esconder dinheiro. É formalmente deixar de ser residente fiscal no Brasil. É por isso que quem mexe só no dinheiro tende a continuar pagando. E quem cuida da residência fiscal está na raiz do problema. Foi exatamente isso que a gente fez com o Ricardo. Nós mapeamos qual país fazia mais sentido para o caso específico dele, organizamos toda a documentação e formalizamos a saída definitiva dele do país. E pela primeira vez em anos, o Ricardo dolarizou e efetivamente protegeu o patrimônio dele com a tranquilidade de estar seguindo a lei e não fazendo algo às margens dela. Foi por isso que eu decidi organizar as informações necessárias de forma didática e entregar um material, um passo a passo, para que você possa conhecer melhor a matéria sob o ponto de vista jurídico. Eu reuni tudo isso em um material educativo e gratuito, o Guia Residência Fiscal no Exterior. No guia eu explico o que você precisa entender sobre o tema antes de agir, como funciona a regra de residência fiscal, o que mudou com a lei das offshore, que ordem
ordem o processo de saída definitiva costuma ser conduzido, quais são os erros comuns que fazem a Receita continuar alcançando quem achava que já tinha resolvido. E aqui é muito importante deixar claro, esse é um material educativo, ele não substitui a análise de um profissional sobre o seu caso individualizado. Cada situação precisa ser analisada por um profissional de confiança, mas vai servir para você entender o terreno e saber quais perguntas fazer para esse profissional. Se faz sentido para ti, o guia está disponível aqui na página. É só acessar e ler com calma.